Olá, amigo ou amiga, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus. Partilha com os teus amigos, quer o nosso canal YouTube, o link do nosso canal YouTube ou da nossa página no Facebook, 2 minutos com ele. Para aumentar o teu conhecimento bíblico, nós recomendamos veres também os nossos vídeos com o título genérico Luz e Paz para hoje. Nesses vídeos tu encontrarás temas que te ajudam a compreender melhor a vontade de Deus para cada um de nós. A semana passada, na nossa lição, nós vimos a importância de olharmos para a luz que é a palavra de Deus para podermos ultrapassar as trevas que Satanás procura espalhar ao nosso redor. Esta semana, nós iremos ver o exemplo de pessoas que, apesar das trevas espalhadas, fizeram brilhar a luz da palavra de Deus. O nosso texto base, que está no Evangelho de João, ele vai buscar um exemplo do Velho Testamento sobre onde nós devemos colocar bem alto a fonte da luz. No capítulo 3, nos versos 14 e 15, nós lemos palavras de Jesus a um homem que o foi procurar de noite, Nicodemos, onde ele diz: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. A introdução da lição traz o primeiro exemplo de fé e fidelidade de um homem chamado Policarpo, um idoso que servia a Deus e que foi martirizado na cidade de Esmirna por não querer queimar incenso aos deuses romanos. As suas últimas palavras antes de ser queimado vivo foram: há 86 anos que o sirvo e ele não me fez mal nenhum. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Ao longo desta lição nós iremos ver outros exemplos de fé, de coragem, os valdenses, John Wycliffe e João Hus. Iremos também ver alguns dos princípios bíblicos que mantiveram essas mulheres e homens e que os levaram a levantar bem alto o seu Salvador. O profeta Daniel, no capítulo 7 e no verso 24 do seu livro, e mais tarde João no livro de Apocalipse, eles profetizaram sobre um período de grande perseguição para a igreja e determinam o tempo exato em que essa perseguição iria acontecer e iria durar. Vejamos o que diz Daniel no capítulo 7, nos versos 24 e 25. Os 10 chifres representam 10 reinos que dominarão sobre o império. A seguir surgirá outro rei, e ele será muito diferente dos anteriores e destronará 3 reis. Este há de insultar o Altíssimo e oprimirá os seus santos, e há de tentar mudar as suas leis religiosas e os seus dias de festa. E os santos ficarão nas mãos deste império durante 3 anos e meio. João, no livro de Apocalipse, dá-nos informações adicionais. 2 informações adicionais. Ele vai nos dizer o que significam estes 3 anos e meio profetizados por Daniel. E, por outro lado, o que Deus faria nesse tempo. Vamos então ao capítulo 12 e ao verso 6 de Apocalipse, onde João escreve: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que Deus lhe tinha preparado, a fim de aí ser alimentada durante 1260 dias. João faz a conta para nós. Ele diz-nos que os 3 anos e meio profetizados por Daniel seriam 1260 dias proféticos ou anos. Podes fazer a conta. Esse tempo de grande perseguição iniciou-se no ano 538 e terminou no ano de 1798, quando o general Berthier, um general francês, levou preso o Papa de Roma para Valence, em França. Durante esse tempo de perseguição, movido pela Igreja, que tinha chamado a si a alteração dos princípios bíblicos e introduzido outros, muitos deles até trazidos do paganismo. Durante esse tempo, Deus preparou um lugar nas montanhas, em lugares isolados, no deserto, para aqueles que lhe queriam ser fiéis. Judas, na sua carta, previu esses tempos terríveis para a Igreja cristã, originados por aqueles que negaram a palavra de Deus. Diz no verso 4 da sua carta: com efeito, algumas pessoas sem fé intrometeram-se entre os nossos e andam a mudar a mensagem de amor do nosso Deus, transformando-a em libertinagem, e renegam Jesus Cristo, que é o nosso Mestre e Senhor. De há muito que a Sagrada Escritura condena este crime. Reparaste bem naquilo que Judas disse. Mas esses crentes, apesar de perseguidos, não se mantiveram calados e procuraram de todos os modos levar a mensagem àqueles
com quem entravam em contacto, mesmo sabendo que corriam risco de vida. Havia algo mais que os levava a fazer este trabalho. Eles confiavam na promessa de Deus, conforme podiam encontrar no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 10, onde diz: não tenhas medo do que has de sofrer. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para serem postos à prova e hão de sofrer tribulações durante 10 dias. Mantém-te fiel, mesmo que seja preciso morrer, que eu te darei a coroa da vida eterna em recompensa. Eles sabiam que algo muito melhor lhes estava reservado no futuro. Eles esperavam essa coroa da vida preparada para eles pelo próprio Deus. Provavelmente já te fizeste muitas vezes a pergunta sobre o que era que motivava essas pessoas a resistirem e a continuarem a fazer o trabalho. Como dissemos, eles esperavam essa coroa. E o verso 11 do capítulo 3 de Apocalipse reforça o seu sentimento. Diz ele: eu vou chegar dentro em breve. Guarda com firmeza aquilo que adquiristes, para que ninguém te possa tirar a coroa da vida. Eles sabiam bem o que era uma coroa de vitória, estavam habituados a ver os Jogos Olímpicos e sabiam bem daquelas coroas que os atletas recebiam, os vitoriosos. Mas esta aqui não murcharia nem iria apodrecer como a deles. Por outro lado, e para se manterem firmes, eles punham em prática o conselho de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6 e no verso 10 e 11, onde ele diz: de resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Revistam-se da armadura de Deus. Só assim poderão resistir aos enganos do diabo. E depois Paulo faz a descrição desta armadura. Eles eram total e absolutamente fiéis à palavra de Deus para se fortalecerem espiritualmente. Os valdenses foram os primeiros povos a traduzir a Bíblia para a sua própria língua. E depois eles pegavam e ensinavam os seus jovens a decorar porções para poderem recitá-las. E enviavam esses jovens para as universidades para terem contacto com outras pessoas. Foram inúmeros os estratagemas que foram utilizados para levar a mensagem, desde colocarem textos bíblicos dentro de pães que eram vendidos nas feiras, ou então passando porções das Sagradas Escrituras de mão em mão àquelas pessoas com quem se cruzavam. Os valdenses foram realmente pessoas fantásticas. Tanto eles como os reformadores tinham uma virtude muito especial, uma atitude muito especial, relativamente à palavra de Deus e em fazer a vontade de Deus. Eles aplicavam a si mesmos aquilo que, por exemplo, Davi diz no Salmo 119, nos versos 140 e no verso 162. Vê comigo. As tuas promessas, diz no Salmo 140, já foram provadas, por isso este teu servo as ama. E depois no 162, sinto-me feliz com a tua promessa, como quem encontra um grande tesouro. Ou ainda aquilo, por exemplo, que diz Jeremias no capítulo 15 e no verso 16 do seu livro, onde ele diz: falaste-me e escutei as tuas palavras. Eu sou teu, ó Senhor, Todo-Poderoso. Por isso, as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Hoje, o estudo da Bíblia, com todos os recursos que nós temos à nossa disposição, parece algo bastante fácil e acessível. Mas será que podemos imaginar como era naquele tempo, onde não existiam traduções nas próprias línguas e muitas Bíblias eram manuscritas e a maior parte das pessoas era analfabeta? Apesar destes constrangimentos, os reformadores, começando com John Wycliffe, foram um exemplo para cada um de nós. A respeito deles, Ellen White escreveu no livro O Grande Conflito, na página 81. Investigar fervorosa e reverentemente as Escrituras, pondo o espírito do estudante em contacto direto com a mente divina, daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres dos que os que já existiram, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. John Wycliffe pôs em prática o conselho de Paulo, por exemplo, a Timóteo, conforme está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, onde Paulo diz-lhe: quanto a ti, meu filho, fortalece-te na graça que vem de Cristo Jesus. E no verso 2, e o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança que sejam capazes de o ensinar a outros.
John Wycliffe passou grande parte da sua vida a traduzir a Bíblia para inglês, especialmente porque a Bíblia o tinha transformado e porque o seu amor pelas outras pessoas o levava a partilhar com elas exatamente aquilo que Deus tinha feito consigo. O seu trabalho foi de tal modo notável que ele foi chamado de a estrela da manhã da Reforma, pois ele foi o precursor deste grande movimento. Levou outros a traduzirem a Bíblia para as suas próprias línguas nativas, de modo que ela chegasse a um número maior de pessoas. Tyndale, o próprio Martinho Lutero. Como dissemos antes, tanto os primitivos cristãos quanto os reformadores esperavam e eram animados por uma esperança muito maior. Eles agarravam-se às promessas contidas na Palavra de Deus e, especialmente, a esperança da ressurreição exemplificada no próprio Jesus. Eles olhavam para as palavras do próprio Jesus e para as suas promessas e isso fortalecia-os. Vejamos algumas das promessas de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 5 e no verso 24, Jesus diz: fiquem certos disto, quem aceita as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não é julgado porque já passou da morte para a vida. Outro exemplo, no capítulo 11 e no verso 26, Jesus diz: e todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? Sim, ao acreditarmos em Jesus, ao aceitarmos Jesus, nós teremos a vida eterna. Mais uma, ainda no capítulo 5 e no verso 12 e 13 da primeira carta de João. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E depois ele acrescenta: escrevo-vos estas coisas para que saibam que têm vida eterna, pois creem no Filho de Deus. Podemos ver essa esperança também retratada nas palavras de João Hus, preso e muito doente à espera da morte, numa carta que escreve um amigo seu, onde ele diz: quando com o auxílio de Jesus Cristo de novo nos encontramos na deliciosa paz da sua vida futura, saberás quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou no meio de tentações e provas. Ao olharmos para estes exemplos do passado, devemos seguir o conselho de Paulo, que está expresso na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e no verso 23. Diz ele: sejamos firmes em proclamar a nossa esperança, certos de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas. Prezado amigo, do mesmo modo que estas promessas de Deus mantiveram firmes estes homens e mulheres do passado, elas devem manter firme a nossa fé e a nossa esperança no presente e no futuro. O trabalho dos reformadores resultou numa dupla conquista, por assim dizer, para Deus e para a humanidade. A primeira conquista foi compreenderem que o amor de Deus revelado na sua palavra transforma a vida do seu povo e dá-lhes a esperança do reino de Deus. A segunda conquista é a proclamação da verdade bíblica ao mundo, mostrando o quê? O caráter de Deus, que tem sido denegrido pelas forças do mal nesta grande guerra cósmica. Nessa altura, como agora, a escuridão espiritual bate em retirada perante a proclamação da palavra de Deus que ilumina o mundo com esperança e amor. Espero do fundo do meu coração que esta lição te dê esperança, mesmo nos momentos mais difíceis em que a tua fé é provada, e que possa ser fortalecida na certeza de que daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por estes exemplos. Obrigado, querido Deus, pela firmeza. Obrigado, querido Deus, porque mesmo em tempos de dificuldade tivemos estes exemplos de pessoas que levantaram bem alto a esperança da salvação, a esperança que vem de Cristo Jesus. Ajuda esta amiga, ajuda este amigo a manterem firmes também a sua fé. Te agradecemos e pedimos isto no nome de Jesus. Amém. E a semana que vem nós vamos continuar a ver este grande conflito. Nós iremos olhar para esta lição que tem como título Fé contra todas as probabilidades. E iremos olhar para a história de mais alguns dos reformadores. Eu convido-te a que nos acompanhes
neste estudo, então, a semana que vem. E mais uma vez te digo, partilha com os teus amigos estes vídeos para que eles possam compreender melhor o amor de Deus por cada um de nós. Um abraço e até o próximo vídeo.